Aleluias. Shalom Adonai, paz do Senhor Jesus Cristo. Pode sentar dando glórias ao nome do Senhor Jesus. Amém? Que bom nós estamos aqui adorando a Deus. Mateus capítulo 16, a partir do versículo 13. Vamos estar falando algo da parte de Deus para os irmãos. Você faz parte de um projeto indestrutível de Deus. Vou falar para você pegar de novo. Você faz parte de um projeto indestrutível de Deus. Mas gente acordou aí. Você faz parte de um projeto indestrutível de Deus. Eu quero falar pela palavra de Deus que nada vai destruir você, nada vai acabar com você, enquanto você estiver debaixo da proteção de Deus e do plano de Deus. Enquanto você estiver debaixo do propósito de Deus, nada vai te afetar, nada vai te destruir, nada vai acabar com os teus projetos, com os teus sonhos, porque o Senhor Deus, Ele cuida de você. Olhe para alguém esta noite e diga: Deus está cuidando de você, porque você faz parte de um projeto de Deus. Aleluias. O projeto infalível de Deus se chama igreja. A igreja é um projeto infalível de Deus. E quem fundou a igreja não foi apóstolo Pedro. Quem fundou a igreja foi o Senhor Jesus Cristo. Aleluias. Diga: Jesus Cristo é o fundador da igreja. Diga: Jesus Cristo é o fundador da igreja. E eu faço parte deste fundamento. Eu faço parte desse edifício que o Senhor Jesus fundou. Aleluias. Por isso eu sou inabalável no nome do Senhor Jesus Cristo. O texto que nós estamos em evidência no livro de Mateus, capítulo de número 16 e versículo 13, existe um diálogo entre Jesus e os discípulos, aonde o Senhor Jesus, Ele olha para os discípulos e pergunta: o que as pessoas estão falando de mim? O que as pessoas estão achando de mim? O que as pessoas pensam que eu sou? Aí os discípulos disseram para Jesus: olha, Senhor Jesus, alguns dizem que o Senhor é um profeta. Tem pessoas aí que acreditam que o Senhor é o Elias que havia de vir. Outros dizem que o Senhor é Jeremias, um profeta qualquer, mais um profeta que se levanta. Aí o Senhor Jesus olha para os seus discípulos e Ele pergunta para os seus discípulos: e vocês, quem vocês dizem que eu sou? Quem vocês acreditam que eu sou? O que é que vocês estão vendo em mim? Aí Pedro, mais ousado da turma, ele toma a palavra e ele diz o seguinte: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluias. Aí o Senhor Jesus olha para então Simão: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne nem o sangue, mas o Pai que estás nos céus. Aleluia. E sobre esta pedra, aí Jesus olha para Simão e diz: tu és Pedro, você é uma pedra lascada, você é uma fagulha de pedra, mas sobre esta rocha eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você pode acreditar nesta palavra? Sabe por que as portas do inferno não prevalecerão contra você? Já foi dito no início do culto aqui: porque os nossos pecados foram perdoados em Jesus Cristo. E quando nós temos os nossos pecados perdoados em Jesus, nós somos embutidos neste projeto maravilhoso de Deus que se chama igreja. Mas eu quero chamar a atenção dos irmãos para este texto, que é muito importante, a declaração de Pedro. O que o Senhor Jesus Cristo está dizendo sobre esta rocha eu vou edificar a igreja, a rocha é o que Pedro disse de Jesus Cristo: quem vocês dizem que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esta palavra Cristo no grego, Machia no hebraico, está dizendo: tu és o ungido de Deus. Aleluias. Para você vai entender a mensagem, levanta a mão, adora a Deus e diz: Jesus, tu és o ungido de Deus. Você precisa acreditar que Jesus é o ungido de Deus. Aleluia. Jesus, aleluia. Quem vê o Senhor Jesus vê o próprio Deus. Aleluia. E Pedro ele declara: tu és o ungido de Deus, tu és uma Machia,
Tu és o Cristo, aleluia. Tu és aquele que haveria de vir. O que esta palavra quer dizer a respeito de Jesus? Essa palavra Cristo diz: Tu és ungido, que recebestes as 3 unções que o Senhor Deus preparou para trazer o homem de volta para a terra. No Antigo Testamento, ungia-se profetas, existia unção de profeta. Deus chamou alguém para profeta, para quê? Para trazer para o povo e mostrar para o povo quem é Deus. Qual é a função do profeta? É receber de Deus e trazer para o povo. O profeta recebe de Deus e traz para o povo. Aleluia. Existia outra unção no Antigo Testamento, que era a unção do sacerdote. Qual era a função do sacerdote? Era receber do povo e levar até Deus. O sacerdote, ele recebia presentes do povo e apresentava até Deus. Ele recebia animais como holocausto para queimar em holocausto, ofertas de sacrifícios, e apresentava até Deus. E no Antigo Testamento também existia a unção de rei. Deus ungiu reis para trazer o povo de volta para a sua presença. Quem é o rei? O rei é o que domina sobre tudo e sobre todos. O rei tem autoridade sobre o sacerdote também, e tem autoridade sobre os profetas. E o rei espera, aleluia, também tem necessidade. O rei da terra também tinha necessidade de apresentar as suas ofertas ao sacerdote, e também tinha necessidade de ouvir a voz de Deus por intermédio do profeta. O que Pedro está dizendo? Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Pedro está falando: Tu és o profeta que esperávamos, Tu és o sacerdote que aguardávamos, e Tu és o rei que vai reinar sobre nós. Jesus, como profeta, ele trouxe Deus para nós. Jesus, como sacerdote, ele é o sacrifício, ele é a lenha, ele é a oferta. O Senhor Jesus, como sacerdote, ele recebeu, aleluia, por nossa causa a nossa culpa, e ele apresentou nós até Deus. Então, como profeta, o Senhor Jesus, ele mostra quem é Deus. Deixa eu falar uma coisa para você, igreja inabalável. Você quer saber quem é Deus? Então procura quem é Deus por intermédio de Jesus Cristo. Um dia Felipe, aleluia, Jesus estava falando: olha, o Pai vai me levar, eu vou embora. Aí Felipe olha para Jesus e disse: mas o Senhor vai partir, o Senhor ainda não nos mostrou o Pai. Aí Jesus diz para Felipe: eu estou há tanto tempo com vocês e vocês não conhecem o Pai. Quem me vê a mim, vê ao Pai. Você quer conhecer Deus? Aleluias. A religião não apresenta quem é Deus. Você quer conhecer Deus? Os sofismas não apresentam quem é Deus. Aleluias. As ideologias não apresentam quem é Deus. Mas se você quer conhecer Deus, conheça por Jesus Cristo. Porque quem olha para Jesus, o que Jesus fez, o que Jesus falou, aonde Jesus foi, como Jesus amou, como Jesus perdoou, você olha para Jesus, você vai ver Deus. Só existe uma maneira de ver Deus, é através de Jesus Cristo, aleluia. E ele mesmo falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem a Deus a não ser por mim. Quantos conhecem Deus por intermédio de Jesus Cristo e podem adorar Jesus? Porque ele é o profeta da igreja. A igreja não vai ser destruída, porque Jesus é o profeta da igreja, a imagem de Deus. E o profeta veio restaurar em nós a imagem e semelhança de Deus. Como profeta, ele ensina quem é Deus, ele mostra o amor de Deus. Como profeta, ele vai ter com a mulher no poço de Jacó, aleluias, aleluias. Em um período do dia, ao meio-dia, ele vai ter com a mulher samaritana no poço de Jacó, e ele vai dizer: me dá um pouco de água para beber. A mulher olha para ele: você não sabe que judeu não fala com samaritano? Você não sabe que não é normal um homem falar como mulher? Aí sabe o que ele fala para a mulher: se você soubesse quem te pede água para beber, tu me pediria e eu lhe daria uma água, aleluias, que você não teria mais sede, porque aquele que beber da água que eu lhe der, vai nascer do seu interior um rio de água viva, que vai saltar para a vida. Quem já recebeu desse rio? Por Jesus Cristo, aleluias. Aí a mulher olhou para Jesus e disse: os nossos pais dizem
que temos que adorar aqui? Os judeus dizem que tem que ser em Jerusalém. Aí o profeta olha para ela e diz: vem a hora, e agora é, que nem em Jerusalém, nem em Samaria, mas os verdadeiros adoradores de Deus o adorarão em espírito e em verdade. Deus é espírito, e importa que o adoremos em espírito e em verdade, aleluias. A mulher diz: então me dá desta água para beber. Aí o Senhor Jesus falou para ela: vai chamar o teu marido, aleluias. E ela disse: eu não tenho marido. Aí o profeta revela a Deus para aquela mulher, dizendo: disseste bem, não tem marido, porque já tiveste 5, e o que está com você agora não é teu. Aí ela disse: olha, eu vejo que tu és profeta. Nossos pais nos ensinaram que o Messias seria e chegaria nesse tempo. Aí ele olha para a mulher e diz: eu sou o Messias que fala contigo, aleluias. A mulher, ela mudou de vida quando encontrou com Jesus, profeta. Quantos tiveram a sua vida transformada por Jesus, profeta? Levante a mão por um minuto e adora a Deus e diga: eu tenho um profeta que me orienta sobre as coisas de Deus. A igreja tem um sacerdote. Como sacerdote, ele leva você até Deus. Você precisa entender que nós estamos longe de Deus, afastados de Deus. Paulo escreve aos Efésios e vai dizer que nós andávamos longe dos concertos de Deus, sozinhos e sem Deus no mundo. Mas o Senhor Jesus Cristo, como sacerdote, Ele pegou tanto os judeus como nós, os gentios que estávamos longe de Deus, e aproximou todos de Deus, aproximou todos para a presença de Deus, aleluia. Antes nós não éramos povo, mas agora nós somos povo. Antes nós não éramos filhos, mas agora nós somos filhos, porque o profeta e o sacerdote, Senhor Jesus, Ele fez a amizade de novo entre nós e Deus. Nós não poderíamos entrar na presença de Deus, mas como sacerdote, Ele foi o sacrifício. Como sacerdote, Ele foi o cordeiro. E como sacerdote na cruz, aleluia. O profeta Isaías fala de Jesus como sacerdote, apresentando como cordeiro. Ele foi subindo como ovelha muda para o matador, como ovelha que vai ser tosquiada. Ele não abriu a sua boca, aleluia. Nós olhávamos para Ele, não víamos beleza alguma para que o desejássemos, mas Ele foi subindo, aleluia. Ele foi e Ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, todas as nossas maldições. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O Jesus sacerdote, Ele aparece como cordeiro na cruz. Quando o Senhor Jesus, Ele foi apresentar de novo no cenário do Jordão, João Batista já havia batizado e já havia visto descer sobre ele o Espírito Santo em forma corpórea de pomba. E João Batista ouviu uma voz do céu dizendo: este é meu filho em quem eu tenho prazer, este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Mas outro dia o Senhor Jesus aparece no cenário do Jordão, e João Batista agora muda o discurso. Sabe o que João Batista fala de Jesus? Olha aí, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que tira o pecado do mundo. Como sacerdote, Ele perdoou as nossas culpas, e Ele foi o sacrifício por nós, e nos tornou aceitáveis diante de Deus. Quando Ele deu um grito, Tetelestai, na cruz do Calvário: Pai, está consumado, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ele diz: está feito, está pago, aleluia. Recebe essa palavra: está pago, está pago. Eu comprei para o Senhor, aleluia. Olha aí o Apocalipse apresentando Jesus como sacerdote, aleluia. João, ele viu um livro aberto, aleluia, um livro selado com 7 selos, e ele estava escrito por dentro e por fora, e ninguém podia olhar para o livro e nem abrir o livro. Aí João começou a chorar, e a Bíblia vai dizer: eu chorava muito. E quando João chorava muito, um dos anciãos toma a palavra e diz: não chores, olha aí o Cordeiro de Deus, olha aí o Cordeiro de Deus.
Quando João olhou, ele viu, aleluia, um leão, aleluia, mas o anjo apresentou como o cordeiro, e foi escrito sobre o cordeiro, aleluia, ele foi morto e reviveu, e com seu sangue ele comprou para Deus povos de todas as línguas, tribos, raças e nações, e os fizestes para Deus reis e sacerdotes, para reinarem com Cristo na terra. Mas na cruz ele disse: está consumado. E ele morreu como um cordeiro. Ele levou sobre si todas as nossas culpas, todas as nossas maldições, todas as nossas maldades, todos os nossos pecados. Mas quando ele disse: Tetelestai, está consumado, nas tuas mãos entrego o meu espírito, houve trevas, aleluia, na terra. Aleluia, mas o véu do templo se rasgou de alto a baixo, e o acesso foi aberto para nós entrarmos na presença do Senhor Deus. Como profeta, ele ensinou quem é Deus, mas como sacerdote, ele nos fez aceitos diante de Deus. E para nos fazer aceitos diante de Deus, ele nos limpou, ele nos lavou, ele morreu no nosso lugar. Como sacerdote, ele levou todas as nossas culpas, aleluia, e ele nos fez aceitáveis diante de Deus. Hoje não precisamos mais de intercessor nenhum. Além de Jesus, não tem mais intercessor nenhum. Nós podemos chegar diante de Deus e dizer: Pai, aqui estou, em nome do Senhor Jesus. É o poder de Jesus como sacerdote. Mas tinha uma unção de rei. Ele morreu como cordeiro. Fala assim comigo: morreu como cordeiro, mas ressuscitou como leão. Sente o poder dessa palavra. Ele morreu como cordeiro. Deixa eu falar uma coisa para você. Algumas pessoas olham, tem dó de Jesus e dizem: coitado. Jesus nunca foi coitado, Jesus sabia o que estava fazendo, aleluia. Algumas pessoas olham, aleluia, irmão Dirceu, e dizem: mataram Jesus. Deixa eu falar a verdade: nunca ninguém matou o pastor, mas ele morreu. Ele morreu porque quis, porque se ele quisesse, ninguém colocava as mãos nele. Ele, em Mateus 10, ele vai dizer o seguinte, aleluia: o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Ninguém atira, ele dá porque ele quer, e ele tem poder para dar, e tem poder para reaver a sua vida, aleluia. Para dar a vida, ele foi como um cordeiro, mas para ressuscitar, ele ressuscitou como um leão. Leão, na Bíblia Sagrada, fala de reinado, o rei das selvas. Ele morreu como um sacerdote, mas ressuscitou como um rei. Vou falar de novo para você. Morreu como um sacerdote, mas ressuscitou como um rei. Paulo fala disso aos Filipenses, quando ele diz o seguinte: acha em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, antes se humilhou e tomou forma de homem, e como homem se humilhou e tomou forma, aleluia, ele obedeceu a Deus, tomou forma de servo, e como servo ele foi obediente até a morte de cruz. Por causa disso, Deus o exaltou e deu-lhe um nome que está acima de todo nome, e um dia, debaixo deste nome, todos os joelhos nos céus e todos os joelhos na terra se prostrarão, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ele reina. Sobre essa verdade, Jesus falou: as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja, porque eu sou profeta da igreja, eu sou sacerdote e eu sou rei. Como rei, ele cuida. O profeta viu Jesus rei nascendo. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. E ele reinará com justiça, porque ele está vestido do cetro da equidade. Aleluia, ele reina. Você pode levantar as mãos para o alto por um minuto e dizer:
Jesus é o meu rei, Jesus é o meu rei, Jesus é o meu rei, Ele reina. Quando Jesus foi entregue, Pilatos interrogou Jesus e falou: as pessoas falam que você é rei, é você que está falando. Para isso eu vim, para isso eu nasci. Nasceu para quê? Para reinar. Mas para reinar primeiro Ele mostrou quem é Deus. Ele perdoou os nossos pecados, nos levou até Deus. E agora Ele reina sobre todos que são lavados e remidos pelo sangue de Jesus. O nosso governo, aleluia, está nos céus. Nós somos governados pelos céus. É por isso que Paulo escreve aos Colossenses capítulo 3, irmão Wesley vai dizer: se vocês já ressuscitaram com Cristo Jesus, pensa nas coisas que são lá do alto, que desce do Pai das luzes, em quem vocês estão escondidos com Cristo em Deus. Porque quando o Filho se manifestar, vocês também se manifestarão com Ele em glória, aleluia. E como rei, aleluia, Jesus, Ele deixou uma palavra de conforto aos nossos corações, aleluia. Vocês não ficarão sozinhos. Ele enviou o Espírito Santo, mas quando Ele vai assunto aos céus, os anjos aparecem e falam: varões galileus, porque vocês estão olhando para os céus? Esse Jesus que foi assunto aos céus, da mesma forma que Ele foi, Ele vai voltar. Jesus, Ele veio como servo, mas agora Ele vai vir como um rei, aleluia. E o texto do Apocalipse que fala da volta de Jesus diz que Ele vem montando num cavalo branco. Os seus cabelos são brancos como a lã, os seus olhos são como fogo, as chamas de fogo. Da sua boca sai uma espada afiada de 2 gumes, e na sua coxa está escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. E Ele saiu para vencer. Ele saiu para vencer. Fica de pé, quero orar com para ministrar a ceia. Vencer. Por isso que a igreja não vai ser destruída. Os judeus esperavam Jesus da forma que nós vamos ver Jesus voltar. E sabe o que é mais importante nisso tudo? É que nós não vamos ficar assistindo de baixo, não. Nós vamos ficar assistindo aqui de baixo, não. Porque Paulo escreve aos Coríntios, pastor, e diz que aqueles que morreram no Senhor ressuscitarão primeiro. Aleluias. Aleluia, a trombeta vai soar, aleluia, pastor Aline. E quando a trombeta soar, os que morreram no Senhor ressuscitarão primeiro. E nós, os que estivermos vivos, encontraremos com Ele nos ares, aleluia. Nós vamos encontrar com eles nos ares, aleluia. Vamos ser transformados, encontrar com Jesus nos ares. Aí pastor Carlos vai cumprir a palavra que está escrito: aonde está a morte, a tua vitória? Aonde está o inferno, o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória, para sempre estaremos com Ele. Aí vai cumprir a palavra dele como rei: Ele enxugará dos teus olhos toda lágrima. Ele vai enxugar toda lágrima. Não vai ter mais dor, não vai ter mais morte, não vai ter mais sofrimento, não vai ter mais governo corrupto, porque nós vamos estar para sempre com Ele. Você crê nessa palavra? E o inferno não vai prevalecer contra essas verdades. E vou terminar com isso. Além, as pessoas sempre pensam, né, pastor aí, eu estou profetizando um pastorado na sua vida. As pessoas sempre pensam: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. As portas da morte não vão ter mais domínio sobre aqueles que são de Deus. Aleluia. E aqui Jesus está falando da morte espiritual. Quando você entra debaixo deste reinado, que o profeta te ensinou quem é Deus, levou você até Deus e perdoou os teus pecados, e Ele reina sobre você, você nunca mais vai estar separado de Deus. Você nada mais. É por isso que Paulo fala: eu tenho certeza que nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem profundidade, nem o ontem, nem o porvir, nada vai nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Aleluias. Isso é muito bom, mas o melhor vem depois. E ele termina dizendo o seguinte: e eu lhes darei as chaves dos céus. Tem tanta gente fazendo campanha buscando chave na terra, mas o segredo da igreja é ter a chave do céu.
Aleluia. Sabe por quê? Porque as chaves celestiais, espirituais, abrem portas, aleluia, que a chave material não abre, aleluia. E Jesus disse: eu lhes darei as chaves dos céus. Tudo que ligardes na terra será ligado no céu. Tudo que vocês virarem a chave aqui na terra vai ser virado no céu. E o céu vai liberar grandes bênçãos sobre a sua vida e sobre a nossa vida. Quem acredita nesta palavra, usa a chave da vitória. As pessoas pregam a chave da vitória, a chave da vitória. A chave da vitória é essa aqui: eu faço parte da igreja Projeto Inabalável de Deus. Tenho sobre mim um profeta, tenho sobre mim um sacerdote, e tenho sobre mim um rei dos reis e senhor dos senhores. E foi ele quem falou que se eu ligar na terra vai ser ligado no céu. Pastor Gilson, vamos orar nessa noite. Isso aqui é vitória da igreja. Nós vamos participar da ceia do Senhor, mas nós somos o projeto inabalável de Deus. Nada vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, derramado em nossos corações. Pai, no nome de Jesus, eu louvo ao Senhor por este momento, por esta palavra, Senhor Jesus, que nós somos a igreja, projeto inabalável do Senhor. Nada vai nos separar do teu amor, porque o Senhor nos decidiu amar. O Senhor não nos ama por aquilo que nós podemos dar para o Senhor, porque não temos nada para dar para o Senhor, mas o Senhor nos ama, Senhor, ó Pai querido, porque a tua essência é amor, e o teu amor, ó Pai, é o projeto de salvação para a humanidade. Todo aquele que crer será salvo. A tua palavra está escrito, e nós, Senhor, queremos te glorificar esta noite, de bendizer, porque o Senhor Jesus, Ele mostrou a nós, o Senhor Deus, o Senhor Jesus, Ele nos perdoou, Ele nos religou ao Senhor, e hoje o Senhor está em nós, e nós estamos no Senhor. Hoje nós clamamos, o Senhor nos ouve, o Senhor nos atende, porque o acesso foi, aleluia, aberto por Jesus Cristo na cruz como Cordeiro, e como Rei ressurreto, Jesus reina sobre as nossas vontades, reina sobre os nossos, aleluias, oh Senhor, sobre os nossos projetos, reina sobre a nossa vida. Debaixo deste reino, Senhor Deus, nós não seremos abalados, não seremos destruídos, porque o Senhor Jesus nos garante a vitória, e só quem crê na vitória, aplaudam ao Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluia.